Olá, bom dia, garotada da Escola Mestre Jesus, pessoal aí do sexto ano. Aqui é o professor Newton e hoje nós vamos dar prosseguimento aí ao nosso conteúdo, tá? Estamos falando sobre o comércio no Atlântico aí de escravizados, de africanos que foram escravizados, tá? Então, na última aula falamos sobre esse contato aí dos portugueses na costa africana, falamos como era feito aí a captura desses africanos pelos próprios africanos que os vendiam, né? Falamos que para os africanos já existia na cultura aí de vários grupos a questão da escravidão. Era um elemento presente, porém com características diferentes da escravidão europeia, né? Não estava respaldada aí numa ideia de superioridade do que seria a raça branca, tá? Já a escravidão europeia tinha esse cunho, essa ideia de superioridade, e por se considerarem superiores, eles subjugavam as etnias africanas que eles consideravam além de inferiores, incivilizadas. A mesma coisa aconteceu com as etnias indígenas, foram classificadas do mesmo jeito que as africanas, tá? Então conversamos sobre isso. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a viagem na Colunga Grande. Colunga Grande, gente, seria aí o navio, tá? Que transportava essas pessoas escravizadas da África para a América, no caso do que a gente está estudando, da África para o Brasil, tá? Então, Calunga Grande, você pode ouvir também como navio negreiro, você pode ouvir também como tumbeiro, que a gente vai conversar daqui a pouco sobre o porquê desse significado, né, de chamarem desse jeito, certo? Então vamos lá. Primeiro, né, como era essa viagem aí, tá, gente? Você já sabe que esse africano, através das guerras intertribais, ele era capturado, depois ele era levado para um porto na costa africana e lá ele era vendido. Na verdade, ele era trocado, né? Porque o comércio de europeus, de portugueses com os africanos era semelhante ao início aqui no Brasil, né? Deles com os indígenas, no caso, que era o escambo, a troca de mercadorias, a troca de alguns produtos, utensílios, por produtos que, no caso aí, não seriam produtos, nesse caso, africano, né? Seriam por pessoas que seriam vendidas como escravos ao chegar na América ou em Portugal, certo? Então, na verdade, tem um oceano para ser atravessado aí para que essas pessoas escravizadas chegassem até o destino que os traficantes de escravos queriam dar para elas, né, que era na América. Então, basicamente, a gente vai tentar entender, compreender de que forma acontecia esse processo de viagem. Basicamente, gente, só no trajeto durava em cerca de 3 meses. É claro que isso dependia do local aonde essas pessoas seriam levadas, né? Existiam vários portos no Brasil, dependia dos portos, o local dos portos que essas pessoas saíam na África, mas em média, né, durava 3 meses, dependendo de condições aí de navegação também, tá? As condições das pessoas nessas viagens, dessas pessoas escravizadas aí, eram bem precárias, tá? E por serem bem precárias mesmo, serem de fato até aterrorizantes, vão chamar também esses navios de navios tumbeiros, certo? Muitas vezes existia resistência dos africanos nessa viagem. De que forma eles tentavam resistir? Muitos resistiam pelo suicídio, tá, gente? Se lançando ao mar. Inclusive, para quem assistiu aí, né, a homenagem que a Globo fez ao filme do Pantera Negra, para quem assistiu lá no finzinho, né, quando o Pantera Negra derrotou lá o inimigo dele, que ele tá de joelho olhando o pôr do sol, né, ele diz que quer que jogue o corpo dele, né, no mar, onde
os antepassados se jogaram, porque sabiam, aí ele fala assim, eles sabiam que a morte era melhor do que a escravidão. Então muitos africanos escravizados, nessa condição de escravizados, vão buscar essa alternativa como uma forma de resistir. Até porque as religiosidades africanas, elas falam, elas têm essa ideia de uma vida após a morte. Então, para muitos, esse suicídio, na verdade, acabava representando uma fuga da realidade, uma fuga da própria escravidão, tá? Então, por isso também esse nome, tumbeiros. E aí eu trouxe para vocês uma representação do que seria esse navio tumbeiro, tá? Aqui onde as pessoas ficavam ali organizadas. Perceba que é super lotado, isso aqui é o porão de um navio, tá? Esses navios geralmente transportavam mercadorias, porém com essa grande evolução do mercado de africanos escravizados, eles acabaram por modificar essas embarcações para que desse o maior número de pessoas possível. Lembrando, gente, que numa viagem, quanto maior for o número de pessoas que eles conseguem transportar em um único navio, fazendo uma única viagem, isso significa uma maior quantidade de lucro. A outra questão é que, como as condições de viagem eram precárias, tão precárias, era certeza morrer pessoas durante a viagem. Então, para não se ter um prejuízo maior, eles acabavam superlotando essas embarcações. Então, as pessoas ficavam amontoadas, certo? E aí a gente vai ter um tempo muito longo aí desse processo de tráfico negreiro, basicamente desde o século XVI até o século XIX no Brasil. Em se falando de Brasil, tivemos algumas leis que tinham como objetivo frear, né? Eu até falei, eu acho que para a turma de vocês, que a gente chama de lei para inglês ver, né? A Inglaterra pressionava há muito tempo, já próximo aí do século XIX, para que o Brasil acabasse com a escravidão. Porém, o Brasil fazia leis, mas continuava o tráfico negreiro, até porque a economia basicamente dependia dessa mão de obra, certo? Então é um período muito longo de tráfico de escravos para o Brasil. É por isso que na nossa sociedade, a gente tem um número muito grande na nossa sociedade, na nossa cultura, a gente tem uma representatividade muito grande da etnia africana, tá? O Brasil é considerado aí o país que mais com o número da população negra meio que condizente aí, né? É o país, digamos assim, que tem o maior número de pessoas negras fora da África. Tudo isso sendo representado durante esses séculos aí de tráfico negreiro, de pessoas que foram sequestradas, tiradas da sua região, tiradas do seu lar e transferidas para o Brasil para serem exploradas como mão de obra, tá? Era, sem dúvida, uma atividade econômica aí muito rentável, rendia muito dinheiro, porém foi aí a atividade mais cruel e desumana da história da humanidade. A gente não teve nada mais cruel do que essa apropriação de um ser humano. É você tratar um ser humano como uma coisa, como um objeto, porque era assim que eles eram tratados. E como coisa, como objeto, quem se intitulava dono daquele ser humano escravizado acabava cometendo humilhações com relação àquela pessoa, castigos físicos, que a gente vai conversar também sobre isso um pouco mais para frente, tá? Essas pessoas ficavam amontoadas aí nesse porão desse navio, não tinham janelas, tá? Isso porque é meio óbvio, né? Eles não poderiam correr o risco dos africanos se lançarem ao mar, né? Já alguns conseguiam, porém, uma vez lá no porão do navio, eles fechavam tudo, então era um ambiente quente, tá? Abafado, com pouquíssima iluminação, não tinham banheiros. Então, o que eles precisavam fazer, eles tinham que fazer ali mesmo onde eles estavam. Importantíssimo, tá, gente? Em alguns casos,
vinham tão superlotados esses navios que as pessoas ali não conseguiam espaço nem para esticar a perna, nem para se pôr em pé. E por aí você tira como deveria ser complicada essa questão das necessidades, porque elas tinham que ser feitas ali mesmo. Em 3 meses de viagem, então você imagina esse ambiente fechado, um ambiente onde as pessoas fazem suas necessidades ali, onde não há espaço, a comida era extremamente escassa, eles alimentavam só para não morrer mesmo, tanto é que muitos chegavam debilitados aqui quando desembarcavam, estavam muito debilitados, tá? Então isso gerava um cotidiano. Imagina você passar aí 3 meses nesse porão. Então por isso que eu botei ali, um cotidiano de angústia. A alimentação, como eu disse, pouca, tudo favorecia para a proliferação de entre os africanos, e muitos morriam nessa viagem também por essas questões de maus tratos, tá? Vamos lá, dando prosseguimento. Chegada aos portos americanos. Antes da gente falar isso, deixa eu comentar uma coisa que eu lembrei agora. Outro ponto também, ainda falando sobre os navios tumbeiros, tá, gente? É que algumas vezes nesse trajeto de viagem deles, quando aconteciam aí fortes tempestades que corria o risco do navio naufragar, o que é que os traficantes faziam? Escolhiam, isso era até comum, tá? Escolhiam mulheres e crianças e lançavam essas pessoas ao mar, gente, para não correr o risco do navio afundar, com a ideia de diminuir o peso da embarcação. Então percebe a gravidade da situação, né? Mulheres e crianças sendo lançados em meio ao Oceano Atlântico, né? Sendo lançados para a morte, na verdade, tá? Vamos lá. Agora a chegada, né? A chegada nos portos americanos. Então vamos entender como era que funcionava este processo aí. O trabalho escravo importado passou a ser utilizado na lavoura brasileira e passou a ser utilizado em grande quantidade, né? Em larga escala. Tanto que o padre Antônio Vieira, ele dizia o seguinte, quem diz Brasil diz Angola. O que significa isso? Ele estava dizendo que o Brasil, né, tinha tantos descendentes de africanos escravizados que dizer Brasil seria o mesmo que dizer Angola. Tamanha era a representatividade, a quantidade desses africanos escravizados, certo? Basicamente, nós vamos ter 3 grupos culturais de africanos que vêm para o Brasil. Nós temos os sudaneses, os bantus e os guiano-sudaneses. Vamos entender, tá? Por que essa divisão? Aí você tem aqui, basicamente os sudaneses e os bantus, certo? Entre os sudaneses, eles olha o tamanho da região, então tem várias culturas africanas aqui, certo? E aí eles eram trazidos, lembrando que os europeus tinham o cuidado, digamos assim, de tentar colocar nos navios tombeiros etnias diferentes. Para quê? Para que eles não pudessem se organizar, conversar e organizar um motim. Mesmo assim, existiu, tá? Mas, claro, só que a ideia deles era misturar as etnias para que eles não pudessem se comunicar, se organizar e tomar o navio. E quando chegava aqui, os donos de fazenda tinham a mesma preocupação. Não levavam para sua fazenda indígenas já, africanos que pertencessem ao mesmo grupo. Eles sempre tentavam misturá-los, tá? É óbvio, né, gente? Esse processo de escravização, de utilização de mão de obra escrava no Brasil, dura basicamente século XVI, XVII, XVIII, 3 séculos, mais de 300 anos. Então é óbvio que com o passar do tempo, as linguagens elas vão
essa diferença linguística ela passa a diminuir, e aí esses africanos conseguem se organizar melhor, né? E aí a gente vai ter algumas revoltas de africanos, a gente tem alguns casos no Brasil. Porém, no início desse processo se tinha essa preocupação, tá? Então, ó, dos sudaneses, desse grupo você tem os iorubás, os nagôs, os dalmeanos. Do grupo dos bantus, bantus já são aqui embaixo, ó, já esse grupo aqui embaixo, aqui, ó. Você já tem o pessoal aí da Angola, congoleses, tá? Você tem aí o pessoal de Moçambique, que tá bem aqui, ó. Moçambique, certo? E já a guiano-sudanesa, você tem os fulas, os mandingas e os haussás. Esses últimos aqui, tá? Eles eram um grupo islamizado. O que significa isso? Significa dizer, gente, que essas etnias africanas, elas tinham como religião o Islã. Eles eram muçulmanos. Tá? Eu falei sobre a história dos muçulmanos para vocês no ano passado, quando vocês estavam no 6º ano. Tá? Então vocês têm que dar tentar dar uma relembrada aí, porque essa informação vai ser importante quando a gente for falar sobre a revolta de escravos. Mas isso a gente só vai falar no ano que vem, se Deus quiser, de forma presencial. Mas, por que eu estou falando isso para vocês? Porque esses grupos aqui, gente, eles tinham a língua mãe, mas eles também falavam e sabiam ler em árabe, ler e escrever. Então significa dizer que esse grupo tem um poder maior de organização, se eles quiserem, do que os demais que tinham línguas mais diversificadas. Entenderam? Aqui eu mostrei para vocês, ó, o Oceano Atlântico, e aqui da onde vinham os portos, aqui, ó, basicamente os bantus vinham aqui para Salvador, para o Rio de Janeiro. Então você percebe que os bantus vão estar muito presentes em Salvador e no Rio de Janeiro. Já os sudaneses já vão estar aqui mais no Nordeste, também Salvador, Olinda e aqui o nosso estado, tá, gente? Os escravos que vinham para o Pará, o Grão-Pará, né? Porque naquele tempo era Grão-Pará e Maranhão passou a ser chamado. Eles entravam por São Luís e aí depois vinha uma parte para cá. Então a gente pode dizer que no nosso caso da região norte, basicamente aqui, os escravos que vieram naquele tempo eram da etnia cultural, tá? Do grupo cultural de sudaneses. Já os bantus já foram para outras regiões, a região mais ao sul aqui do que a gente está falando, tá? Chegada aos portos americanos. Principais portos brasileiros ficavam no Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís. Eu mostrei ainda há pouco para vocês. Quando esses navios chegavam aqui, os escravos eram levados para o chamado mercado de escravos. E lá eles seriam leiloados. Então, quando chegava aqui, eles faziam uma espécie de seleção, né? Observando alguns aspectos dos escravos, dos escravizados, como a cor da pele, a coloração, né? Se estava pálido, se estava bem corado, se estava com porte físico bom, se estava debilitado, se estava cara de saudável, se estava cara de doente, se os dentes estavam, se tinha todos os dentes, se os dentes estavam em bons estados. Para quem assistiu aí, passou durante um tempo desse a novela aí do Dom Pedro, né? Que historicamente pouco tem a ensinar. Se falando de verdade histórica, porém a gente consegue perceber alguns traços da história. Então, se vocês perceberam, tinha lá um vendedor de escravos e uma das principais coisas que eles faziam era olhar a dentição desses escravos, né, na hora de adquiri-los. Então, ao chegar, também era dado para esses escravos uma alimentação um pouco melhor, com a ideia de que eles pudessem se revigorar, até porque os donos das fazendas, principalmente, eles queriam escravos para trabalhar nas lavouras, então eles precisavam de escravos que fossem fortes, escravos que dessem conta do trabalho. Então eles iam para esses leilões em busca desses escravos que tivessem, digamos assim, um corpo mais avantajado, certo?
Então eles observavam essa condição aí desses escravos. Importante entender também, né, a ideia que eu falei ainda há pouco, de ver esse escravo como uma coisa, porque sendo uma coisa, sendo objeto, então, gente, eles vão poder vender, trocar. Inclusive eles chamavam essas pessoas de peças, para vocês entenderem, né, quão era desigual esse sistema de escravização, o quanto ele subjugava a parcela pobre, né, da população africana, que era subjugada pelas etnias mais bem equipadas, digamos assim. Aqueles escravos que não estavam em condições ainda de ser vendido, porque estavam muito magros, estavam debilitados, estavam doentes, eles aí iam tentar tratar alguns inclusive eram vendidos a preços mais em conta, tá? Por esse porte físico. Mas o que eu quero que vocês entendam é essa face tão cruel desse sistema escravocrata, certo? Gente, para vocês ficar hoje, exercício das páginas 40 e 43. Façam, batam foto e enviem para mim. Fiquem com Deus e até a próxima.